Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Vamos dizer, a reflexão da Palavra de Deus, né? Hoje eu quero trazer aqui mais um milagre de Jesus Cristo, porque eu digo para você uma coisa, são tão importantes para a nossa vida esses acontecimentos, já que muitas vezes a gente não vê um destaque desses acontecimentos tão grandiosos para a nossa reflexão. Então, eu estou fazendo assim questão de sempre apresentar alguma coisa é como se a gente tivesse algo guardado e é coisa muito importante e está sem uso. Aí de momento vamos usar aquilo que está guardado. Vamos nos alimentar daquilo que está guardado e há tanto tempo e pouca gente usa. Vamos saborear esse alimento tão gostoso. É assim que eu vejo o Evangelho. Hoje eu trouxe aqui o milagre do menino epilético, aquele acontecimento. Então diz assim para nós, deixa eu primeiro dizer que está em São Lucas, no capítulo 9, versículo de 37 a 43. No dia seguinte, descendo eles do monte, eles quem? Jesus Cristo e os discípulos, eles andavam sempre juntos na época. Descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão, como sempre, né? Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fala espumar e só o larga depois de o deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam fazer. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? E falou para o pai do menino: traga cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Que história maravilhosa, que acontecimento maravilhoso. Então, o que eu queria comentar com você? Eu sei que você já entendeu, mas é tão gostoso a gente saborear uma coisa gostosa, né? É muito gostoso, né? Então vamos lá. Então, eu olhando este evangelho, que nos chama a atenção, em primeiro lugar, a atitude de sabedoria
de fé e de confiança de um pai na pessoa de Jesus Cristo. Ele confiou plenamente. Olha o que ele falou: Mestre, rogo-te que olhes pelo meu filho. Olha que maravilha. Foi uma atitude de fé, de sabedoria. Por que eu falo isso? Não sei se você já presenciou alguma situação de aflição dessa natureza. Pessoas agitadas. Eu já frequentei grupos de oração da Renovação Carismática Católica, muito importante que é. Então, ali, quando começava a oração, o grupo de oração, a invocação do Espírito Santo, porque a Renovação Carismática, ela chama muito o Espírito Santo, ela conta muito com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem age ali no meio, do grupo de oração, é a ação pura do Espírito Santo. E no mesmo tempo que as pessoas estão assim em êxtase, se alimentando daquela graça, da presença do Espírito Santo, há pessoas ali dentro que começam a dar pulos, começam a gritar, jogar cadeira no meio da assembleia. Então já presenciamos tudo isso. E às vezes as pessoas falam assim: está com o demônio. E muitas vezes não tem como conter aquela situação. Às vezes tem, às vezes as pessoas vão orar por essa pessoa e acaba mandando embora o intruso. Porque eu não estou falando nenhuma linguagem estranha aqui, nem estou sendo inconveniente. A minha religião é a religião católica. Eu só estou dizendo assim, que essas coisas acontecem tanto na religião, na igreja católica, como na igreja evangélica, ou qualquer igreja onde se reúne e fala do Espírito Santo. Costuma aparecer essa figura do inimigo para fazer o maior escarcéu e às vezes até destruir a reunião. Não sei se você já participou, tem gente que não gosta de participar da reunião da Renovação Carismática Católica, porque criou-se um hábito que a Renovação Carismática Católica não é da Igreja Católica, que ela começa a falar coisa que não acontece, coisas desagradáveis, né? Mas nada disso, tudo é história sem fundo. E a verdade é que aqui tem uma cena igual. Aquele pai veio chamar Jesus com toda a sabedoria, ele podia até ter ido buscar outros recursos. Tem gente que tem outros recursos, eu não sei se vai resolver. Não, a sabedoria desse senhor aqui, que foi procurar a pessoa de Jesus Cristo, aquele que resolve, a pessoa certa, a pessoa que tem poder para impor sobre a ação do demônio. Tem poder, ele é Deus. Ele é Deus. Então seria bom que todo mundo soubesse dessas coisas. Espalhe isso por aí. Você que é católico ou que não é católico, que tem outra religião, geralmente o pessoal dos evangélicos, eles
eles batem muito nessa tecla também. Então, ele teve essa sabedoria: Senhor, meu filho está com um demônio. O espírito mal pega ele, joga no chão e faz miséria com ele. Está escrito aqui que é um menino epilético. O menino epilético. Só que aquele pai na hora ficou sabendo, não é. Sabedoria de Deus vai indicar isso. Olha por que é bom. Não é epilepsia, não é uma doença física, nem mental, nem espiritual. Não, espiritual sim. Não é uma doença física nem mental. É uma doença espiritual que leva à doença mental que destrói as pessoas. Então muitos vão procurar outras coisas e não sei quanto que vão procurar por aí afora. E esse homem teve a sabedoria de dizer: Senhor, olha, eu só tenho ele, é filho único, e o demônio pega ele e faz miséria com ele, eu estou sofrendo com isso. E Jesus Cristo assim, aí ele fala assim: já levei aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Aí Jesus, sabe o que Jesus, você ouviu o que Jesus falou para os discípulos? Ó geração incrédula e perversa. Olha a indignação que ficou Jesus Cristo. Por quê? Ele estava cansado de falar para eles o que tinha que fazer. Eles viam Jesus expulsando demônios. Eles participavam junto com Jesus Cristo. Mas eles entravam naquela de dizer assim: isso não é nada, isso é bobagem, não é nada não é isso. Não, é isso sim. Daí ele: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Eles estavam inclusive sabendo que Jesus tinha um tempo de voltar para o Pai. E Jesus estava treinando eles ali no trabalho, no ministério, para que eles assumissem essa parte. Mas ninguém, eles não puderam fazer nada. E geração foi. Então, Jesus, traga o menino aqui. Intimou o demônio a se mandar, a se retirar dali. E ele se retirou. E ele pegou o menino, devolveu ao pai e disse: olha, está aqui. Teu filho está aí são e salvo e liberto da ação do maligno. E o pai ficou numa alegria tremenda. Foi para casa feliz com o filho dele e tal, né? Então, é isso que acontece. E hoje não é diferente. Hoje tem muitas pessoas que às vezes, devido a situações que eu sei explicar, mas não quero apontar ninguém, não quero comentar, se colocam numa situação dessa. Porque se afasta de Deus. O demônio toma conta, faz um estrago, e as pessoas normalmente estão despreparadas e não sabem a quem buscar para resolver a situação. Às vezes, em vez de procurar Jesus Cristo, ou alguém de muita fé e oração, para resolver a situação, fica se afundando cada vez mais porque procura outras situações que não resolvem nada. Então, a sabedoria desse pai aqui foi procurar a pessoa certa. Senhor, resolve isso para mim, por favor. Olha só. Então,
é assim. Então, quando ele entrega ao Pai, o Pai fica feliz da vida. Veja, eu creio que essa é uma forma prática e eficaz que Jesus tem na sua sabedoria para evangelizar. Certo? Essa é uma forma de Jesus evangelizar. Porque quando aquele povo via Jesus fazer esses milagres, fazer essa libertação com autoridade, as pessoas ficavam assim, numa alegria, numa confiança, numa fé em Deus tão grande. E é isso que eu preciso, que nós precisamos. Nós precisamos ter fé, saber que na nossa aflição, nas nossas dificuldades, nós temos um Deus à nossa disposição. Eu não sei a minha fé onde chega. Sei que eu já recebi tantas provas da presença de Deus na minha vida, que eu não sei nem aqui enumerar. Se eu fosse escrever, quem sabe um dia eu trago assim para a gente comentar quantas vezes já Ele atuou na minha vida. Então, Jesus tem essa bandeira de evangelizar, e é uma maneira muito eficaz. Quando Ele mostra para mim e para você que Ele tem poder sobre os demônios, que os demônios vivem destruindo, desde o tempo de Jesus Cristo. Ele quis destruir o plano de Deus, antes de Jesus Cristo, já quis destruir o plano de Deus, já o povo sofreu por causa disso, depois veio para cima de Jesus Cristo, e Jesus Cristo humilhou o demônio várias vezes. Então, é preciso que a gente creia. Eu acredito que uma religião, quando diz assim, se alguém diz assim, eu não creio, por que não desiste de praticar a religião então? Se não crê no Deus a quem devemos adorar e crer e acreditar. Então eu não sei por que ainda está fazendo alguma coisa na igreja, eu não sei por quê. Então é isso. Esse Senhor aqui soube a quem procurar. Pessoa de Jesus Cristo, na sua aflição. Veja que Jesus falou para os discípulos: geração incrédula e perversa. Eles eram auxiliares de Jesus Cristo. Incrédula e perversa. Até quando eu vou ficar com vocês? Vocês já sabem, vocês já viram. E vocês não acreditam nisso? Que discípulos são vocês? Que não acreditam no poder de Deus? Então, é coisa para a gente ficar pensando. A boa notícia mesmo, que hoje Jesus traz para nós, a boa notícia, essa é a notícia boa, é que todos aqueles que buscaram a Jesus Cristo na sua aflição, seja na doença, seja na tentação do maligno, seja na falta de fé, essa doença que eu digo, essa doença pode ser física, espiritual, que é essa ação do outro lá na vida. Tem gente que fica até doido, porque o demônio ele vem para destruir. Então, a boa notícia que eu queria trazer, refletindo sobre esse evangelho, para você hoje, e para mim também, é que nenhum daqueles que procurou Jesus Cristo deixou de receber a atenção dele. Todos os que pediram com fé alcançaram a graça que pediram.
Todos. Só alguns exemplos, por exemplo, a hemorroísa, o cego de Jericó, o leproso, o paralítico, a cananeia, a viúva de Naim. Essa foi uma ressurreição que ele fez para o filho dela. O centurião romano, enfim, todos eles pediram com muita fé. Esse eu não digo talvez não, esse é o segredo. E eu peço a Deus que toque o meu coração, que me dê fé, que me dê fé. É essa não riqueza que eu posso ter, que você pode ter. Fé, confiança. Às vezes a gente confia em pessoas, às vezes a gente confia em alguém que é ídolo. E por que não podemos confiar em Jesus Cristo? Por que não podemos confiar em Deus, que tudo pode? Para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Então nós não confiamos às vezes em pessoas, e eu não sei se é o seu caso ou alguém. Muitas vezes a pessoa confia decepcionado, né? Fala, nossa, em quem eu fui confiar? Por isso tem que ficar meio com o pé atrás, né? Com o pé atrás. Quem sabe? Agora esse aqui do Evangelho, esse a gente pode confiar. Porque nenhum que confiou foi decepcionado. Então, essa é a notícia que eu queria trazer para você. Peço a você, se quiser ler o texto para alguma pessoa, não precisa nem, se você não quiser ver o comentário, não tem problema nenhum. Só peça, olha, eu quero ver esse texto aqui na Bíblia hoje, porque isso, nós cada dia aprendemos com a palavra de Deus. Então, eu desejo a você boa sorte na leitura que você vai fazer e peço a Deus que aumente a minha fé cada vez mais, que aumente a tua fé. Que você seja um cristão, um católico de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.